Olá, eu sou Ezequiel Souza e no vídeo de hoje nós vamos conversar de Boy Erased, de Gerard Conley. Boy Erased é o livro de estreia do autor Gerard Conley, que por sinal já começou muito bem, né? O livro já ganhou uma adaptação para o cinema, está sendo muito comentado, né? O filme lá fora. Infelizmente houve alguns imprevistos aqui no Brasil e isso levou ao cancelamento, né? Da estreia do filme aqui para nós. Então, enquanto não tem um filme, a gente vai ter que se contentar com o livro, que por sinal é maravilhoso. E o livro foi publicado aqui no Brasil, né? Pela editora Intrínseca, parceira aqui do canal, e eu recebi esse livro em parceria com a editora. E eu já vou logo adiantar para vocês que eu simplesmente adorei essa história. Em diversos momentos eu me peguei parecendo que eu estivesse lendo a minha história, parecendo que eu estivesse lendo um diário que eu mesmo escrevi, porque eu acredito que a narrativa de Conley, ela te inclui na história, e isso faz com que você sinta, isso faz com que a história te toque, e isso faz que você se atente um pouco a mais para o que ele está nos passando. E eu vou tentar, nesses poucos minutos, passar as minhas impressões que eu tive fazendo a leitura deste livro. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro. Compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo. Caso ainda você não me segue, corra lá para me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo da minha leitura atual e um pouco mais da minha vida pessoal, ok? Então, se não me segue, corra lá para me seguir. Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. Então aqui nós somos apresentados, né, a história de Conley, que sim é o autor do livro. Então esse livro é meio como se fosse um testemunho, um grito de repúdio dele, né, para instituições que prometem reversão sexual. Aqui ele nos conta o período que ele passou em uma instituição que prometia a reversão sexual, em uma instituição em que eles usavam, né, a Bíblia para pregoar a cura da homossexualidade. Em uma instituição onde o pecado maior, ou o ápice do pecado, era a homossexualidade. Então eles viam pessoas que tinham essa prática como pessoas doentes e que necessitavam, né, de um tratamento para ser curado. Então é um livro que é triste, é uma história que sim, é triste, é pesada, mas eu acredito que é uma história precisa. Eu acredito e recomendo essa história para todos, para ter o contato e talvez sentir o que este menino sentiu e talvez sentir o que ele quer que nós sentimos. Então só aqui dá pra ver a tortura deste menino, né? Como prometem a cura de uma coisa que não é doença. Filho de um pastor da Igreja Batista, criado numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, somos inseridos nessa história. Começamos a ver um menino de 19 anos de idade que, após descobrir a sua sexualidade, após um acontecimento involuntário, né, que ele teve na faculdade, ele se vê agora com sua vida exposta e agora ele é obrigado a aceitar uma proposta dos pais, que é participar deste programa de reversão sexual. Então, aos 19 anos, Conley meio que na obrigação, né? Ele se sente como se ele tivesse que ser mais, que fazer mais para os pais, como se ele tivesse que mostrar que ele sim é um bom filho, que ele não é a ovelha negra da família, que não vai ser ele que vai manchar o nome da família. Ele meio que aprisionado, oprimido, né, pela sociedade, pela igreja, pela cidade que ele morava, porque ele acreditava que se ele assumisse isso para a sociedade, ele acreditava que na cidade que ele morava, se todo mundo soubesse quem ele era ou o que ele estava escondendo da sua sexualidade, ele iria manchar não só o nome dele, mas o nome da família. Então, no primeiro momento, para salvar a família ou para honrar a família, ele resolve participar deste programa, acreditando que ele já tinha feito de tudo para fazer essa reversão sexual. É triste, é pesado, é atual. Essa história não está longe de acontecer, e muito menos a história da carochinha. O autor usou isso e usou muito bem, porque são coisas da atualidade. Eu acredito que este livro é um grito de socorro de Conley, como uma forma de repudiar todas as práticas de programas assim, que promete reversão sexual, que promete a cura da homossexualidade. Então o autor, de uma forma muito sábia, com
conseguiu colocar isso aqui nesse livro, e eu já posso dizer pra vocês que é impossível não sentir o que ele está querendo que a gente sinta. Então vemos, né, este menino ser submetido a uma série de terapias, aonde sempre ele acreditando que aquilo ali estava fazendo bem, aquilo ali ia trazer a cura pra ele. Eu confesso pra vocês que teve momentos que eu tive que parar pra me engolir, digerir aquilo que eu estava lendo, porque parece que é uma coisa de outro mundo, mas isso é real, isso acontece. Então não sei se é por ser um livro que traz a realidade mesmo, então se torna um livro assim bem pesado mesmo, e eu juro, não sei se é porque eu já vivi, eu já presenciei, então isso se tornou um livro triste, se tornou aquele livro assim que você vai lendo e você vai sentindo, e você vai se imaginando no local aonde aquele menino estava, imaginando, se passando pelas coisas que ele passava, cenas que ele olhava pra cima e falava assim, Deus me purifica. É terrível de ver isso. Eu tenho muitos amigos gays e eles sempre acham que eles são já criados e encaminhados para o inferno, porque é isso que somos acostumados a ouvir, é isso que somos acostumados a ver por todos os lados, que quem é gay vai para o inferno, pessoas tentando selecionar, né, pessoas que podem e que não podem ir para o céu, pessoas que podem e não podem ser dignas de salvação. Eles usam muito a Bíblia para afligir, para bater, para derrubar e para muitas das vezes para quebrar mesmo pessoas. Aquele famoso versículo que você vê pessoas usando, né, como base para repudiar a prática da homossexualidade lá de Levítico, né, com o homem não se deitará, e pessoas usam muito isso para se basear, para esconder o seu preconceito atrás de uma Bíblia, mas se esquecem que a mesma Bíblia que tem sim esse versículo, né, com o homem não se deitará, também tem um versículo que saiu da boca do próprio Jesus, que é aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Então aqui você sente muito isso, religião, homossexualidade, então isso é aquela coisa que tem sim um peso na sociedade, então a história se torna pesada por isso, mas a história se torna precisa também por isso. E eu já quero confessar pra vocês que eu fiquei até 3 horas da manhã tentando fazer um roteiro, tentando expressar, né, num papel, pra talvez seguir aquele ali, não fugir muito da história, pra tentar falar deste livro, pra tentar arrumar uma forma de contar a história e de passar as emoções que eu senti, mas eu confesso pra vocês que eu não consegui. Eu acho que esse livro é aquele livro que você tem que ler. É aquele livro que não precisa de você conhecer a história, não precisa de você saber o que vai acontecer. É aquele livro que simplesmente você tem que ler e tem que sentir o que o autor quis nos passar. E já vou logo falando que este livro não é um livro pro público gay, pro público hétero, pra evangélico, pra macumbeiro, pra pessoas que não têm religião. Esse livro aqui é pra humanos. Pessoas que têm que entender que ninguém acorda de manhã, olha pro céu e fala, hoje eu vou ser gay. Pessoas que têm que entender que ninguém quer ser taxado como a bicha da escola. Em muitos casos, os coleguinhas nem querer sentar perto da gente, achando que se sentar se tornará gay também. Pessoas que têm que entender que ninguém quer ser visto como a ovelha negra da família e em muitos casos até ser colocado para fora de casa simplesmente pela sua opção sexual. Este livro é um grito para pessoas que usam a palavra de Deus para excluir, para rejeitar, acham que só por estar em cima de um púlpito podem escolher, pode selecionar pessoas que podem ou não ir para o céu. É meio que pessoas que se nomeiam ou se intitulam o porteiro do céu. Esse pode e esse não pode, mas temos que entender que em momento nenhum na Bíblia Deus procura porteiro, mas em João 4:23 ele procura adoradores. Então Deus, ele não está vendo a nossa condição sexual, mas ele está vendo o coração. Se é adorador, se chega até ele não rejeita um adorador que adora em espírito e em verdade. Eu acredito que o livro tocou muito em mim porque eu passei por isso. Eu tive aquela fase de correr para a igreja, de achar que a religião iria solucionar o problema da minha opção sexual. Eu já passei pela fase de assumir para a família e de toda a minha família virar as costas para mim e eu só ter do meu lado a minha mãe. Isso dói.
isso machuca. Infelizmente, muitas das vezes, pela rejeição da família, da sociedade, dos amigos, muitas dessas pessoas que assumem a sua sexualidade, elas são submetidas ao suicídio, achando que isso vai interromper a dor, achando que talvez morrer seria a solução do problema. Mas esse vídeo, este livro, talvez é para você que está me vendo aí do outro lado, que talvez precisa assumir para sua família, ou talvez assumiu e não está sabendo lidar com o que está acontecendo aí dentro da sua casa. Talvez a família virou as costas, talvez os amigos virou as costas, talvez a igreja que você é acostumado a frequentar virou as costas. Eu indico esse livro para você e também te dou a minha palavra de amigo e falo: a morte não é a solução. Viva a sua vida, enfrenta o seu problema, porque você não é diferente de ninguém. Isso aí não é doença, você não escolheu ser assim. Então seja você, independentemente do que as pessoas falam, independentemente do que as pessoas digam, seja você. Quem te ama vai te aceitar do jeito que você é. Eu não queria sair da história do livro, eu não queria sair do que o livro passa, mas é mais ou menos isso. Eu acredito que o livro nos faz repensar na nossa vida. Eu acredito que o propósito do livro é sim contar o testemunho de Conley, mas também o livro nos faz olharmos para nós mesmos, ver a nossa vida e tomar aquela atitude. Se ele conseguiu, nós conseguimos também. É um livro que você vai terminar e você vai ver que Deus, ele não vê a nossa condição. Deus, ele está olhando para o nosso coração. No demais, eu não posso falar muito da história, porque senão eu vou contar tudo e perde a graça, né, gente? Mas o livro fica nisso, contando os traumas, as torturas, o que Conley passou nessa instituição, desde quando ele chega até o momento que ele decide dar um rumo na sua vida, tomar uma atitude e viver a vida como a vida tem que ser vivida. Eu acredito que nós, homossexuais, não vai achar o livro tão pesado assim, porque muitos de nós passamos por isso também, enfrentamos o preconceito da sociedade, enfrentamos o preconceito dentro de casa, na igreja, na escola. Então isso é como se estivesse lendo, né, um diário nosso. Mas pessoas que não são homossexuais talvez podem sim achar o livro pesado, porque tem sim aquele drama, tem sim aquela temática muito pesada, tem sim aquele tema, né, que sempre é muito abordado, que é a religião e a homossexualidade. Então talvez o livro se torne pesado para vocês, mas o livro é muito fluido, o tema é muito preciso. Então eu indico esse livro para você que é homossexual, eu indico esse livro para vocês que tem na família alguém que é homossexual, eu indico esse livro para você que tem preconceito, eu indico esse livro para você que não tem, eu indico esse livro para você que é humano. Eu acho que você tem que ler, tem que dar uma chance para essa história, ter esse contato com essa história e talvez se emocionar, e eu acredito que até mudar um pouco o seu pensamento em relação à homossexualidade. Eu acredito que foi um dos melhores livros que eu li nessa temática. Não sei se é porque eu praticamente nem contei a história do livro aqui, eu praticamente coloquei mais a minha história aqui do que a do livro, mas quando você ler, você vai entender porque eu falei isso. E é aquele livro que você tem que ler. Leia, e se você ler, venha aqui me contar, porque eu tenho certeza que assim como eu, você vai se apaixonar e se encantar com a história deste menino. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.